Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é o professor Dr. Orlando Luiz de Araújo, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Ceará. Orlando, é uma satisfação muito grande recebê-lo no Pode Vir. Seja muito bem-vindo. Para conversarmos sobre as representações de Eros. Eu começo, então, Orlando, com uma provocação. Existe algo de paradoxal no poder de Eros? Ele realmente é doce e amargo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje falando de um tema, como você já anuncia, paradoxal, né? Podemos pensar, a partir dessa noção de Eros como doce e amargo, que é um verso da poetisa Safo de Lesbos, e depois a Anne Kessel retoma uma análise muito bonita que ela faz a partir do doce e amargo do livro que ela publica a partir dessas referências que ela traz de Safo. Então, desde a antiguidade, nós podemos, de fato, pensar, não só a partir de Platão com a filosofia, mas antes de Platão, com Hesíodo e também com Solon, um poeta épico e um poeta lírico, que o Eros é paradoxal, né? Então, ele é aquele que governa, mas que subjuga tanto homens quanto deuses, né? Então, ele não é único, ele não é um só, né? Ele é dois e ele pode ser múltiplos, né? Então, nesse sentido, é que nós podemos tomar, de fato, a figura de Eros como um deus paradoxal. Você citou, então, Platão, né? Eu queria, então, partir para as obras e as representações de Eros em algumas das obras da filosofia, da literatura, da mitologia, e eu trago agora o banquete. Como foi que Eros foi presentificado no banquete? Olha, antes de pensarmos de Eros no banquete, que eu acho que é o que ficou, de fato, mais proeminente, a figura, quando nós pensamos em Eros, nós pensamos logo no banquete de Platão, mas eu acho que seria também interessante nós trazermos o poeta Hesíodo, do século VII a.C., que ele vai na Teogonia, quando está representando uma cosmogonia de como nasceram os deuses e o mundo, né? Ele traz Eros ali na origem do mundo. Então, Eros como um ordenador do mundo. Ao mesmo tempo que ele é esse ordenador interno do mundo, ele também é um construtor, né? Então, tem até um livro muito bonito que se chama Eros, Tecelão de Mitos. Eu gosto muito dessa ideia de Eros, Tecelão de Mito, porque Eros seria como esse construtor, né? Um construtor externamente das relações sociais, mas internamente como um ordenador do mundo, tal qual, por exemplo, vai trazer Hesíodo na Teogonia, né? Então, de todas as teogonias... Né, para quem não conhece o tempo histórico, localiza para a gente. Hesíodo ele está depois de Homero, né, século VII a.C., né? Ele é um poeta da Beócia, e ali um dia ele estava apacentando ovelhas e ele ouviu um canto das musas. E nesse canto ele vai fazer ali toda a cosmogonia de como nasceu o mundo, de como nasceram os deuses, de como nasceram as montanhas, os mares e até mesmo como nasceram os homens, né? Então, nesse poema Teogonia, ele vai estabelecer ali, na origem do mundo, 4 divindades primordiais. O que eu acho interessante trazer o Hesíodo para essa conversa é porque, de todas as teogonias, me parece que é essa teogonia que nós poderíamos tomar como uma teogonia grega, mas é Hesíodo que vai estabelecer isso, no sentido de organizar toda essa profusão de mitos. Ele vai colocar caos, caos vai gerar terra, Tártaro, mas ele traz, na origem do mundo, Eros. Então, é isso que eu acho mais interessante, porque outras teogonias de outras culturas não colocam Eros na origem do mundo, né? Claro que nós podemos... Não é o Eros, menino, que depois nós vamos encontrar na representação, mas é o que nós poderíamos chamar de Eros o Velho, né? Porque ele está ali como um impulso.
É um eros primordial que está ali como um impulso, exatamente para pensar a ideia de tecelagem de mitos, né, como um impulso para gerar essas relações. Então, eu acho muito interessante. E é a partir daí que nós poderíamos pensar ainda essa figura de Eros com a lírica grega, né? Safo, de Lesbos, ela vai trazer essa figura de Eros em muitos dos poemas. Tem um poema da Safo que ela vai dizer que, inclusive, emulando Homero, provavelmente Hesíodo, né? Se nós localizarmos Homero no século VIII, Hesíodo no século VII, e a lírica grega colocada aí entre o século VII e o século VI, nós temos já aí uma emergência de uma subjetividade para pensar essa subjetividade a partir dos poetas líricos. E Safo, ela vai dizer, emulando Homero e Hesíodo, que algumas pessoas dizem que o que há de mais belo sobre a terra é uma esquadra de navios, outros de infantaria, outros aí numa cavalaria. E provavelmente ela esteja se referindo ao poema, aos poemas de guerra de Homero, os poemas de Hesíodo. E ela mesma vai dizer: mas eu digo que o que há de mais belo sobre a terra é aquilo pelo que o coração suspira. Então, e ela vai estabelecer aí uma poesia lírica, e nós poderíamos dizer, dentro da poesia lírica, uma poesia erótica. Erótica no sentido do tratamento que ela dá à figura de Eros. E aí, depois, nós temos ainda o século V, que vem com a tragédia grega. Nós também não podemos prescindir dessa noção de Eros na tragédia grega, mas uma visão talvez mais comum, e até chegar na filosofia com o banquete de Platão. E aí, quando nós chegamos na filosofia de Platão, nós temos ali uma questão que eu acho que é importante, o próprio Platão se dá conta disso. Mas vamos deixar o Platão para daqui a pouquinho. Ok. Vamos focar agora no tecelão. Tá. Quando você fala do tecelão, é a própria poiesis? Isso, é o fazer, né? É o fazer, que é do verbo poiein, em grego, que é a ideia de fazer. No caso, por exemplo, fazer uma tragédia, poiei tragoidian, fazer uma tragédia no sentido de criar uma tragédia. Então, fazer também um poema. A própria ideia de poema, de poema, é uma ideia de construção. Então, eu acho que a porta de entrada, quando nós pensamos na literatura antiga, na literatura grega mais especificamente, é o mito. E Eros é esse condutor, de certa forma. Porque a partir de Eros, nós até poderíamos pensar, a partir de Eros, nós temos até ali uma construção por ciciparidade, por exemplo. Nós temos um ser que sozinho gera outro ser. Mas é a partir de Eros, com esse impulso, que nós temos agora uma criação por partenogênese. Nós temos um ser que cria outros seres. Um ser que reúne a um outro para criar um terceiro. Então, aí Eros se coloca exatamente nessa dimensão. Eros não pode ser da dimensão do um. Ele é sempre da dimensão do dois. E daí a questão da alteridade. Porque ele é duplo. Então, qual foi a grande contribuição de Hesíodo na produção de Eros? Olha, ele colocar no início do mundo como essa força primordial. A partir dessa força primordial, começam a aparecer, e aí ele vai fazer outras narrativas de outros mitos, mas já dois seres se juntando para gerar. Mas o impulso primordial é Eros. Então, se antes Caos, sozinho, que é o abismo, vai gerar a Terra também sozinho, portanto, não tem ali, e ainda que Terra seja a representação de um feminino, mas é um feminino em estado bruto, ela está sozinha, não tem ali um dois. Depois Tártaro e depois Eros. Depois disso, vai gerar noite, vai gerar dia, mas dia já vai se juntar à noite para gerar um outro ser. Então, essa eu acho que é uma contribuição importante. E ele vai colocar também Eros nessa origem como um ser que é Lysimeles. Lysimeles é a ideia de soltador de membros. E isso que faz com que Eros, segundo Hesíodo, subjugue deuses e homens. Então, todos têm medo de Eros. Deuses e homens não querem ser subjugados a essa divindade. Por quê? Como você falou no início, falando do paradoxo que é Eros, de um lado, ele é amoroso,
mas, do outro lado, ele tem ali os seus senões, né? Então, Eros depois da representação, isso ainda não é Hesíodo, isso vai ser muito mais na literatura alexandrina, helenística mais tardia. Nós temos aquela figurinha bonitinha de Eros como uma criança e tal, né? Mas esse Eros, mesmo sendo essa criança, ele pode ser uma figura muito perversa também, né? E disso é que os deuses e os homens têm medo. Então, neste episódio, nós estamos conversando sobre as representações de Eros com o professor doutor Orlando Luiz de Araújo, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Ceará. E, Orlando, qual foi, então, a contribuição de Platão? Qual foi o Eros que Platão fabricou, produziu em O Banquete? Então, tem uma questão lá no Banquete. Platão vai dizer que, inclusive, a motivação de eles conversarem naquele banquete, por ocasião de um concurso de tragédia, que o Agatão foi o vencedor, e há uma sugestão de que, olha, vamos falar sobre Eros, porque até então ninguém fez o elogio devido a esse deus, né? Então, ele traz assim, para a cena, e não mais somente na cena poética, mas na cena filosófica, essa figura de Eros para o debate. E aí depois, já dando assim um salto epistemológico, vamos pensar no século XX, no século XXI, né? Parece que a questão continua sendo importante, que o Eros não fique só no âmbito da literatura, no âmbito da poesia, mas que seja algo que precisa ser discutido também no âmbito da filosofia e de outras ciências, né? Então, recentemente eu li um livro, O Amor e os Filósofos, em que são duas autoras, e que elas começam o livro trazendo, inclusive, desde Platão até Freud, passando por Simone de Beauvoir e por Hannah Arendt e por tantos outros filósofos, mas elas apresentam ali uma mesma questão que Platão estaria apresentando lá naquele início do século IV, que Eros não foi ainda falado, elogiado como ele precisaria ser. Então, assim, Platão já traz aquela contribuição, e aí ele desloca o foco da literatura, da poesia, embora todos os outros... vamos pensar que ali no simpósio, né, no banquete, nós temos ali médicos, poetas cômicos, poetas trágicos, né? Nós temos políticos. Então, parece que Eros é do âmbito de todas essas áreas, embora o que Platão esteja interessado ali é tratar de um Eros mais ascético, né, no sentido de Eros como um ascese, não um Eros egoísta, como talvez nós poderíamos encontrar em algumas referências da poesia, por exemplo, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição de ele trazer esse foco do Eros para dentro da filosofia e a discussão de Eros na filosofia. Eu acho que isso é o que é mais importante. Então, nós partimos agora para um intervalo literário, quando nós convidamos o professor Orlando para compartilhar conosco um ou mais livros que ele gostaria de recomendar para você que está nos acompanhando neste episódio. O que você trouxe, Orlando? Para não legislar em causa própria, eu trouxe 2 livros, né, que um é Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes. Então, Fragmentos de um Discurso Amoroso, de Roland Barthes. Apesar de ser já um livro antigo, eu acho que é interessante a gente ler esse livro, porque praticamente nós temos aqui um dicionário amoroso, né? Então, todos aqueles verbetes que nós podemos encontrar na figura do enamorado, por exemplo, né? O abismar-se diante do amor, mas pela ausência do amor e por tantas outras questões do âmbito da afeto, né? de alguém que está afetado amorosamente, o Roland Barthes ele trata nesses fragmentos do discurso amoroso. Então, eu acho que é um livro que merece ser lido. E um outro, também, de uma autora francesa, Fogos, é um livro de contos, ou nós poderíamos pensar em uma poesia poética ou de uma prosa poética, né? Ela retoma várias personagens gregas,
né, como Fedra, que vai aparecer lá na tragédia de Eurípides, Aquiles, Patroclo, né? A única exceção que não é grega é Maria Madalena. E ela retoma essas figuras e coloca essas figuras diante de uma situação amorosa, né, no estado de enamoramento. Então, é também uma leitura que deve ser uma leitura de cabeceira, assim, para que a gente possa ler todas as noites. E eu recomendo fortemente o conto que ela traz aqui como Antígona e a Escolha, né, em que ela termina dizendo exatamente que o pêndulo do mundo é o coração de Antígona. Então, é um livro que também merece ser lido. Então, a segunda sugestão do professor Orlando foi Fogos, de Da Marguerite e o Senar. e o Senar. E a terceira sugestão? Efesíacas é um nome um pouco estranho, né, do Xenofonte de Éfeso, né, mas eu fiz questão de trazer esse livro porque nós temos uma discussão dentro da literatura de que o romance ele é da era moderna, né, da era contemporânea, é ponto pacífico, mas eu quis trazer um romance grego, né? Então, um romance escrito por um grego, né, em língua grega, e que terminou de sair, acho que tem uns 3 meses, que esse romance saiu traduzido para o português do Brasil. Nós já tínhamos uma tradução para o português de Portugal, e agora saiu no português do Brasil pela professora Adriane Duarte da Silva. E é uma história de amor, a la Romeu e Julieta, por exemplo, né? Nós não temos, esse não é o único romance que nós temos em grego. Nós temos mais outros 4 romances, então são 5 romances que nos chegaram até então. Nós poucos falamos desses romances, mas todos são romances eróticos, né? São romances de amor, né? As histórias, em geral, muito parecidas umas com as outras, e aí o mote seria exatamente o rapaz muito bonito que não está afeito às questões amorosas e tampouco, né, gostaria de se envolver com essas questões amorosas, e, do outro lado, nós temos uma moça também muito bonita que não se interessa pelas questões de Eros, até o momento que um vê o outro, e como Eros ele acontece pelos olhos, né, eles não conseguem se desvencilhar mais um do outro. E aí tem os desdobramentos do que é um romance, que é exatamente o problema das famílias, que, em geral, estão em litígio e aí não permitem o casamento dos dois, e aí, no final, vocês já têm aí uma noção do que é a história de Romeu e Julieta e de outros romances que nós poderíamos dizer de amor, né? Então, a terceira sugestão foi Efesíacas, é o título do livro, escrito por Xenofonte de Éfeso, recentemente publicado no Brasil, né, com a tradução primorosa da professora Adriana da Silva Duarte. Muito obrigado, Orlando, pelas sugestões. Espero que vocês tenham gostado e possam começar a ler, né, a partir das fontes da literatura grega. E é para a literatura que a gente vai agora. Orlando, como é que Eros foi representado em algumas das grandes obras literárias? Que você poderia pensar algumas delas, sendo você estudioso dessas obras. Olha, foi muito profícua, né, a representação de Eros, não só na literatura, mas nas artes de forma geral. Mas o que ficou mais proeminente foi a figura de Eros enquanto uma criança, né? Uma criança muito simpática, que nós poderíamos dizer muito fofa, né, que já seria alguém inofensivo, jamais faria mal nenhum a alguém. Então, tem um poema do Xenofonte, não esse Xenofonte, um outro Xenofonte, e também tem um outro poema do Anacreonte, que ele representa Eros como alguém que vê uma flor e aí ele vai tirar essa flor. E como a flor, que é tão bela, tem espinho, né, ele se enfesa completamente
né, e vai chorando para a mãe, né, que sempre, em algumas versões míticas, é Afrodite. De certa forma, Afrodite está sempre ali acompanhada de Eros. Muitas vezes como mãe, outras vezes como Eros nascendo no dia do nascimento, do batizado de Afrodite, mas a questão é que eles estão sempre juntos. Então, essa figura é que ela permanece, né? Quando nós pensamos isso, mais na antiguidade, pensando no período helenístico até o período romano, mas na literatura mais contemporânea, Eros se apresenta de muitas formas, não mais necessariamente como uma criança, ou ele não precisa estar mais como uma divindade em meio a outras divindades ou aos enamorados, né? Por exemplo, nas Relações Perigosas, do Chodelot de la Cloze, né, Eros está ali, mas como um engano, e na troca das cartas, por exemplo. E nós podemos pensar essa figura de Eros agora diluída, não mais como a figura propriamente de Eros, mas como uma metáfora de Eros, né? E quando nós vamos pensar o tema de Eros, que é um topos que já vem desde a antiguidade, ele vai atravessando, né, toda a literatura, né, para ficarmos só na literatura, não irmos para outras áreas, mas pensando até nos folhetins mais comuns que saem ali nessas revistas cor-de-rosa, né, que nós vamos encontrar essa figura de Eros. Então, é algo que se apresenta como uma metáfora, não mais agora como Eros, aquela figura, uma criança, como a tradição representou, né? Mas o que é interessante é que, ao mesmo tempo que o amor tem essa representação de doçura, né, ele é amargo. Isso que fica em todas as representações. Talvez nós pudéssemos eleger ali um mote central seria esse, né? Porque nada O amor para gerar doce mais e confusão, amargo. né? É doce e amargo, né? Porque nada mais para causar confusão, por exemplo, do que essa figura de Eros, né? É um engano, né? O próprio Plutarco, que tem também um texto sobre diálogos sobre o amor, ele, retomando Hesíodo, Platão e Solo, ele vai dizer que o amor é Basileus, né? Para nós, né, na época dele, que já está escrevendo mais tardiamente, né? É Basileus, que é um rei, né? É um arconte, é um magistrado, né? E é também um governante, né? Então, ele está ali, né? Claro que nós podemos entrar, inclusive, na política, se quiser, mas eu acho que não é o caso, nem é o interesse maior do Plutarco ali. Mas ele está tomando essa figura do governante como alguém que está realmente tomando ali as rédeas de quem está possuído, de quem está tomado. Tanto que a ideia de apaixonado é sempre uma ideia passiva. É do verbo grego pasco, né, que, embora esteja numa forma ativa, é sempre a ideia de algo que vem de fora para dentro, né? E, nesse sentido, quando você está subjugado, você está apaixonado, né, porque Eros se apoderou, né, você está adoecido, né? Ainda que seja adoecido de amor, né? E aí vem o que Roland Barthes vai mencionar aqui. Você tem agora a ausência, né, de Eros. Platão, lá no Banquete, ele diz que se você perguntar para um amante o que é que esse amante deseja do amado, ele vai dizer que se deseja a fusão, né? Uma fusão que, de acordo com o discurso de Aristófanes, é impossível, porque uma vez cindido, ainda que pudesse haver essa fusão desse ser que, na origem, para Aristófanes, lá no discurso do Banquete, era uno, mas que depois foi cortado, ainda assim fica a fissura, né? Então, é impossível essa junção, né? E daí, talvez, nós pudéssemos pensar mais nessa ideia do que Eros pode ser essa representação de um sofrimento, porque talvez uma nostalgia, né? Uma tentativa de voltar àquela origem que não é possível, né? Porque está cindido já na origem.
É impossível encontrar a cara metade em um outro. E só é possível, talvez, encontrar no outro, né? Então, talvez a gente pudesse separar um pouco o que é sexualidade do que é amor, né? Talvez até a maneira do Alain Badiou, né? E aí tem uma coisa que o Badiou... Então, para quem não consegue fazer essa diferenciação, didaticamente, como você diferencia? Olha, no primeiro momento, até a sexualidade pode ser um encontro, né? Um encontro. Mas, a partir daí, é necessário que haja uma duração. Essa duração não precisa ser compreendida em tempos cronológicos, né? E essa duração é que talvez permita que o acaso se transforme efetivamente no evento, né? E aí se constitui aí o amor. Só que isso não quer dizer que é com toda a facilidade, né, e com toda a doçura, né, que Eros pode oferecer, né? Então, talvez seja isso, eu arriscaria dizer, né, não sou especialista nisso, mas na contemporaneidade, né, a gente quer, talvez, a liberdade da sexualidade, da paixão, né? Queremos todos os arroubos da paixão, né? Sem, todo, talvez, sem abrir mão, né, do conforto que a gente teria de uma certa liberdade, né, que não está em interação com o outro, a gente teria, né? Essa segurança que a gente, não estando diante do outro, a gente tem, né? Porque o outro, de certa forma, né, que Eros, como eu disse antes, se dá nessa relação, né, é um espaço de muito risco, é muito perigoso, porque, de fato, não se trata mais de um, se trata agora de dois. Então, é olhar o mundo não mais numa única perspectiva, mas olhar a mesma paisagem agora por meio de dois, né? O que nem sempre é muito confortável, né? Porque aí a gente tem que estabelecer essa relação. E aí talvez seja o que é mais difícil para a gente pensar, né? E aí eu não quero nem trazer essa discussão, mas existe também agora os sites de relacionamentos, os encontros, né? Não estou falando que é bom ou que é ruim, né? É uma possibilidade, é algo que se constitui, né? Mas quando a gente pensa que a gente escolhe o amor através do anúncio, né, como se a gente estivesse escolhendo uma comida, muda a perspectiva, né? Então, nós queremos o conforto, nós queremos a segurança, quer dizer, nós não queremos perder, mas o amor é risco. E se você não se submete, né, a arriscar, né, se torna mais difícil, talvez, amar também. Então, o amor não está disponível em um cardápio. Assim, pode até estar, entendeu? Pode até estar, mas se torna mais difícil, né, você pensar que tem ali, você escolhe, né, uma fotografia, você escolhe as características da pessoa, mas o encontro, que é o acaso, né, porque você não se limita a ficar ali, né, e mesmo escolhendo no cardápio, né, mesmo escolhendo pelo anúncio, você vai ter o tete-a-tete. Você vai ter que encontrar o outro. E como o amor só entra pelo olhar, né, aí aquilo que alguns podem chamar de química, né, isso bateu, isso não bateu, né, não tem fotografia, não tem cardápio, né, que vá substituir isso, né? Pode, claro, de repente você viu ali no anúncio e isso terminou batendo na hora do encontro, né? Bom, pode ser uma coincidência. E ainda você tem que contar
com essa duração de transformar esse acaso em destino, né? No sentido de, agora eu quero formatar, né, uma outra forma de ver o mundo, né, com essa outra pessoa. Isso pode acontecer, né? Também pode ser o acaso. Mas me parece que se torna muito mais difícil, né? Que haja, de fato, essa segurança. Eu acho que o problema é a gente não ganha tudo, né? Então, a gente vai ter segurança ali, mas vai ter desconforto ali, né? Então, não dá, quando está-se numa relação, ganhar sempre e ganhar tudo, né? É a mesma coisa. A ideia você se sente no estado de enamoramento quando você tem vontade de dizer tudo, né? E se o que é que você queria para além dessa fusão, né, que fala Platão? Você gostaria de dizer tudo para o seu namorado, mas faltam as palavras, né? Faltam as palavras, não dá para dizer tudo. É só eu dizer. Por que há sempre a repetição? Diga que me ama. Ah, eu te amo, mas ainda assim não é suficiente. Aí, mas se está desgastado, eu te amo, então diz de outra forma. Mas dizer dessa outra forma, ainda assim, não é suficiente. Então, precisa sempre dizer e repetir esses lados. Quer dizer, de fato, é algo que não dá para você dizer, muitas vezes, somente pela linguagem. Mas você tem que dizer que, com essa linguagem que está inscrita na alma, mas também está inscrita no seu corpo. Por isso que não estou aqui fazendo uma defesa de um amor sem sexo, não é isso, né? É de uma outra ordem, né? É daquilo que nós tememos quando nós queremos, se nós queremos amar, e eu acho que todo mundo, né? Todo mundo quer amar e ser amado, quase que nós poderíamos dizer que o projeto, né? O projeto do mundo é esse. Não estou também aqui mencionando que o amor ele precisa se dar apenas no nível corpóreo, mas ele pode se estabelecer no nível da psique, no nível do nous, né, como vai estabelecer Platão lá naquelas linhas, mas que é preciso correr o risco. Nós estamos nos aproximando, Orlando, do final do nosso episódio. Eu queria concluir com uma frase que eu tenho escutado com muita frequência, não sei se também chega até você, que é o fato de que o Eros está agonizando. Chega até você essa frase? E o que você compreende agora na contemporaneidade quando se escuta isso? Eros está em agonia. Então, é interessante esse termo agonia, porque é um termo que pode vir do grego de duas formas, né? Uma, talvez, mais próxima do que seria essa agonia, e uma outra que talvez seja fantasiosa, mas que eu acho que tem ali uma validade para a gente pensar essa questão de um Eros agonizante, né? Então, agonia poderia ser... A única coisa que muda na palavra grega, agonia para agonia, é só um ômicro e um ômega, né? E uma viria de jogo e a outra viria daquele que não é nascido, que aí daria a ideia, agonia com ômicro, de esterilidade, né? Mas é provável que essa agonia não venha dessa palavra esterilidade, mas que eu acho que é interessante para a gente pensar esse Eros que está em estado de agonia, que está agonizante, né? Mas a outra palavra com o ômega, que dá a ideia de jogo, né, mas que também tem a ideia de sofrimento, eu acho que é interessante para a gente pensar. Porque o que é um ser em estado de agonia? Ele está se debatendo, né? Então, talvez isso seja só uma dica para a nossa sociedade, né, de que nós precisamos falar mais de Eros, né? Ele está se debatendo, né? Talvez esteja ainda naquele princípio de uma falta, né? De uma esterilidade, portanto. Por isso que eu gosto de trazer o agonia com o ômicro também, né, com essa ideia de esterilidade. Mas é preciso, né, falar mais de Eros, porque esse Eros que está em agonia, mas ele não está morto, né? E aí eu tenho conversado com algumas pessoas que reclamam muito que agora
você só encontra as pessoas se você for para os sites de relacionamento, e elas dizem que as pessoas nos sites de relacionamentos, elas não querem nada. Eu digo, não, elas não querem nada, elas só querem amor, né? Então, mesmo aquelas, eu acredito, elas estão ali porque elas querem, desde a antiguidade, sobretudo a antiguidade romana, né? O que elas querem é ver e serem vistas, né? Então, eu acho que está todo mundo ali à procura desse amor, e eu acho que é essa agonia de Eros, se há mesmo, eu acho que a sugestão também você traz aí a partir do Byung-Chul Han, né? Mas mesmo pensando numa sociedade que está todo mundo cansado, que está todo mundo extenuado de tudo, né? Mas eu acho que ainda tem a possibilidade do flerte com Eros, né? Mas eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais dessa figura, né? Agora, não no sentido de que Eros é sempre algo que nos traz a felicidade, é o outro que é responsável pela minha felicidade. Não, eu acho que é exatamente aquilo que Safo, que depois a Anne Kessel vai falar, né? É você com essa perspectiva, né? Eros é doce, mas Eros também é amargo, né? E ainda assim, como que nós podemos permanecer perseguindo e desejando, né, encontrar esse Eros. Então, eu acho que talvez seja só uma indicação desse Eros que agoniza para pensarmos que nós temos que continuar tratando de Eros. Orlando, muito obrigado pela oportunidade de falarmos de amor e sobre o amor, com toda essa experiência e sabedoria que você traz da literatura e da cultura grega. Obrigado por tua participação. Eu que agradeço. Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.